Salve nação tricolor, salve torcedores de outros clubes, seja bem-vindo ao canal do Planalto Tricolor, beleza? Eu vou passar, a partir de hoje, iniciar os meus vídeos falando dessa maneira. Salve torcedores tricolores, que é do São Paulo, e salve torcedores de outros clubes. Eu vou fazer isso, rapaziada, porque de ontem pra cá eu fiz uma reflexão de como eu estou agindo, fazendo os meus vídeos e participando de live junto com os meus amigos. De ontem pra cá eu tive essa percepção e assistindo alguns outros vídeos também de canais que eu gosto pra caramba de acompanhar. Eu parei para pensar e fazer algumas reflexões sobre as minhas atitudes em relação a vídeos aqui na internet. E queira ou não, por mais que o canal seja pequeno, nós temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade em usar as palavras, em como tratar as pessoas como um todo, beleza? Primeiramente, eu quero fazer uma retratação, pedir desculpas de verdade mesmo, do fundo do coração, a todos que se sentiram ofendidos pelo meu despautério, né, pelo meu destempero ao final da live de ontem, junto com os meus amigos lá, o Ibra do São Paulo, o Rony do Tricolor Raiz e o Alessandro Esporte. No final da live eu perdi a linha, porque teve um torcedor rival, o torcedor do Palmeiras entrou lá e meio que quis tumultuar a nossa live, né? E eu perdi a linha. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Não dá muita ideia para quem quer entrar na nossa mente. Eu entendo que o torcedor rival vai zoar, é do jogo, tá tudo bem. Eu tenho que pôr isso na minha cabeça, né? Tanto é que aqui eu tenho vários amigos que são torcedores dos times rivais, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Flamengo e de todos. Tenho amigos mesmo, torcedores atleticanos, cruzeirense, gremista. Eu participo de um outro programa junto com o meu amigo Pacha, que é torcedor do Internacional. Tem o Erlen, que participa desse mesmo programa, que é torcedor do Atlético Mineiro. Tem o Lucas, que é torcedor do Fluminense, entendeu? Então, assim, nós que produzimos algo aqui na internet, nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade em usar as palavras. E realmente eu estou aqui para admitir meu erro, pedir desculpa para quem se sentiu ofendido, pro torcedor do Palmeiras que se sentiu ofendido, né? Na live de ontem. Pedir desculpa principalmente para a audiência do canal do meu amigo Ibra. A minha intenção não é que zumbar, não é fazer tumulto também na live dos meus amigos. Eu quero também pedir para que vocês me entendam, porque pelas circunstâncias do jogo de domingo, estávamos extremamente exaltados nessa live de ontem. Nós conversamos muitas coisas nessa live, muita irritação por conta da partida apresentada pelo São Paulo, da força de bastidor que a diretoria do São Paulo não tem, né? Principalmente por conta da arbitragem do jogo de domingo, né? Então, assim, fiquei extremamente irritado e por conta desse torcedor que entrou lá, eu perdi um pouco a linha. Confesso para vocês, sou um ser humano, perdi a linha, peço desculpa a todos que, porventura, tenham se sentido ofendidos na live de ontem do Mesa Tricolor, beleza? O intuito não é esse, não é também atacar o rival. Eu falei muita coisa, muita besteira, confesso para vocês e peço desculpas, beleza? Retratação feita. Bora para o que eu me propus a fazer aqui hoje, falar um pouco mais sobre futebol e falar, sobretudo, a arbitragem brasileira. Rapaziada, eu vi e recebi várias mensagens de alguns torcedores, são paulinos, não são paulinos, torcedores de outros clubes, dizendo que estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança no futebol brasileiro por conta do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. É um produto muito legal, é um produto muito bom o Campeonato Brasileiro. Muita gente gasta dinheiro, gasta energia, né, com o futebol brasileiro. Gasta o mais precioso de tudo, que é o seu tempo, pra gente ver o que está acontecendo.
Como eu sempre digo e vou dizer, nós não temos como provar absolutamente nada. Não temos como provar que exista algum tipo de coisa errada acontecendo com a arbitragem brasileira, algum tipo de maracutaia. Não podemos comprovar, não podemos provar que exista nada. Mas eu entendo também, como torcedor, e entendo o torcedor, não só o São Paulino, mas como todos os outros torcedores, a indignação pela forma que o Campeonato Brasileiro está sendo conduzido. Os árbitros brasileiros, eles são, sem sombra de dúvida, rapaziada, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor da pessoa, do profissional, eu estou falando extremamente do trabalho que eles apresentam no dia a dia. Eu estou dizendo isso. São os piores árbitros que tem no futebol mundial, estão atuando no futebol brasileiro. E isso não é por conta do erro de domingo, dos erros de sábado, dos outros erros das rodadas anteriores. Eu estou dizendo isso que já vem há muito tempo. Já vem há muito tempo. Eu vi uma mensagem, a pessoa dizia o seguinte: nós somos muito otários, né? Até meu vocabulário agora eu vou começar a mudar nos meus vídeos, viu, rapaziada? Mas eu tô aqui parafraseando uma pessoa que eu vi uma mensagem dela dizendo que nós somos muito otários, o futebol é isso há anos e nós, todos os jogos, estamos aqui assistindo, sabendo que vai ser a mesma coisa. Eu vejo o vídeo da rapaziada dizendo, cara, por exemplo, pré-jogo mesmo, eu vejo vários vídeos do pessoal do São Paulo, do torcedor do São Paulo, dizendo que vai ser roubado. Não espere nada da arbitragem porque vai ser roubado. Vai ter um erro de arbitragem que vai favorecer o adversário. E deixando bem claro, rapaziada, o adversário ele não tem culpa nenhuma. Vou deixar bem claro, no jogo de domingo, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras não teve culpa nenhuma, absolutamente nada. Eles foram lá, conseguiram o resultado deles. Obviamente que teve os erros de arbitragem, a ajuda da arbitragem, favorecendo o time do Palmeiras, mas o Palmeiras não tem absolutamente nada a ver com isso. É revoltante. Eu, particularmente, não comemoraria se fosse o meu time, fosse o São Paulo que tivesse vencido na circunstância que o Palmeiras venceu, e aqui eu não estou dizendo para torcedor torcer do jeito que eu torço, de jeito nenhum, longe de mim, mas eu não comemoraria. Na brincadeira eu sou clubista, mas na hora de falar sério a gente tem que vir e dar a cara a tapa. Sabe por quê, rapaziada? Eu não sou inimigo do palmeirense, eu não sou inimigo do corintiano, muito pelo contrário. Tem canais do YouTube que eu assisto, influenciadores do Corinthians, que eu gosto pra caramba. Por exemplo, o Henrique do Vai Timão, eu assisto ele sempre que eu posso. O Hugão corintiano, assisto ele sempre que eu posso. Do lado do Palmeiras não tem um específico, assisto alguns aqui, outros acolá, mas não tem algum específico. Do Santos tem também, entendeu? Então, cara, eu gosto daquele rapaz lá do Futirinhas, eu esqueci o nome dele, não sei se é Edu, não me lembro o nome dele, do Futirinhas, acho que a galera deve saber de quem que eu estou falando. Eu gosto muito de assistir, que é torcedor santista, entendeu? E vejo a rapaziada indignada com o que está acontecendo no futebol brasileiro. Venhamos e convenhamos, o nível técnico do futebol brasileiro, tô falando dos times, dos jogadores, já é baixo pra caramba, rapaziada. O nível técnico do futebol brasileiro é muito ruim em comparado com outras ligas pelo mundo afora. E ainda vem a arbitragem brasileira e acaba mais ainda com o espetáculo. Como eu disse, o futebol brasileiro, o produto Campeonato Brasileiro é muito bom, mas está sendo estragado, está sendo sucateado ano após ano. Essa aqui é a realidade, ano após ano. Eu, pelo menos, eu não consigo confiar mais na arbitragem brasileira. Para mim, e vocês podem até não concordar comigo, mas para mim, todo juiz que vai apitar jogo do São Paulo, ele vai beneficiar o adversário. Ele vai beneficiar o adversário. Não, como eu disse, a gente não pode comprovar que existe alguma coisa acontecendo por trás de tudo isso. Mas eu prefiro acreditar que esses caras são péssimos, são ruins no trabalho que eles exercem. Horríveis.
Olha o tanto de erro de arbitragem grotesco que aconteceu nessa rodada, nesse final de semana. Falta de critério nenhum, não existe critério nenhum para essa arbitragem brasileira. O mesmo juiz que apitou o jogo do São Paulo contra o Palmeiras foi o mesmo que apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, jogo que foi realizado na quinta-feira, se eu não me engano. Houve uma falta parecida, um lance praticamente igual no jogo do Cruzeiro, onde o jogador do Flamengo escorrega, acerta o jogador do Cruzeiro. O mesmo juiz que apitou o jogo entre São Paulo e Palmeiras marcou a falta, porque foi fora da área. No jogo do São Paulo e do Palmeiras, um lance, cara, praticamente idêntico. Ele não marcou. E é aí que tá o ponto. Por que essa falta de critério? Cara, eu assistindo e vendo muita coisa na internet hoje, furou a bolha. Esses erros de arbitragem foi para fora, saiu da esfera do nosso futebol, tá na Europa, tá em todo lugar. É uma coisa escandalosa o que aconteceu. E algo tem que ser feito agora, imediatamente, tem que ser mudado agora. Tem que começar do zero. Tem que formatar essa arbitragem brasileira. Do zero. Infelizmente, ao longo desses anos todos, nós vimos presidentes da CBF sendo banidos do futebol, sendo presos por corrupção. E o produto fica manchado, rapaziada, porque esse pessoal que trabalham lá estão carregando o nome da CBF. Mesma coisa é quando tem um dirigente que não é muito idôneo nas suas ações dentro de qualquer clube, na frente está o nome da instituição, São Paulo Futebol Clube, né, do Corinthians, do Palmeiras, de todos os outros. Então, se tem que zelar pelo seu produto, tem que zelar, a CBF tem que zelar pelo seu produto, porque os torcedores estão de saco cheio. Poxa, eu tava assistindo um vídeo aqui do Jorge Igor, que hoje trabalha na GE TV. O que ele falou é mais que certo. Tem muita gente, rapaziada, cancelando sócio torcedor, já não tem vontade nenhuma, a mínima vontade de ir ao estádio. Entendeu? Porque quando o cara vai no estádio, pô, ele tá gastando o tempo dele, que é o mais precioso pra mim, tá gastando o dinheiro dele, que é o esforço do tempo dele, que é o dinheiro, né? E indo no estádio, chega no estádio, tem que se alimentar, paga, compra coisa cara dentro do estádio, pra se deslocar até no estádio. Se vai de metrô, de ônibus, tem que gastar a passagem, se vai de carro, tem que pôr a gasolina, se tiver que pagar pedágio, paga pedágio. Para chegar e toda rodada ter esse tipo de erros, esse tipo de coisa acontecendo na arbitragem brasileira, tá, já passou do nível de vergonha. A CBF tem que tomar uma atitude urgente para proteger o seu próprio produto, porque senão a coisa vai descambar para um rumo que não vai ter mais volta. A credibilidade do Campeonato Brasileiro já está baixíssima com esse tipo de coisa. Na Europa, tem erros de arbitragem? Tem, mas não é na mesma proporção que tem no Campeonato Brasileiro. Você há de convir comigo. Não é questão que é Nutella, que gosta. Pô, eu tenho um parente na família que é corintiano. Se liga só, tem parente na minha família que é corintiano e diz que não acompanha mais o futebol brasileiro. Que não aguenta assistir o futebol brasileiro, tão ruim que é o futebol brasileiro. O cara consome futebol europeu. E eu não julgo, rapaziada, eu não vou julgar o torcedor. Eu não julgo, porque tá difícil, rapaziada, tá difícil. Tá muito difícil. As pessoas estão descrentes no futebol brasileiro. Estão descrentes. Tem pessoas que falam muitas coisas e eu não posso dizer que ele tá certo ou que tá errado. Mas, cara, pelo amor de Deus, se você for olhar para tudo que tá acontecendo, vem um monte de pensamento na sua cabeça que não tem como você condenar.
Entendeu? Não tem como condenar. A pessoa pensa, muitos torcedores falam que, pô, isso aí é maracutaia, não tem para onde correr. Só que eu prefiro acreditar que não seja. Eu prefiro acreditar que seja só ruindade mesmo e tem que trocar. Tem que trocar. Tem que mudar tudo. Como eu disse, tem que formatar. Como tem uma expressão aqui que eu falo com a rapaziada, deu pau no Windows. Acabou, deu pau no Windows é formatar, irmão. Começar do zero. Porque senão, daqui um pouco, os torcedores vão preferir assistir outro esporte do que assistir futebol. Essa aqui é a realidade. Principalmente, tô falando do Brasil, né? Ou até mesmo deixar de assistir o próprio futebol do próprio país para assistir futebol de outras ligas. Então, assim, rapaziada, é lamentável o que aconteceu nesse final de semana. E eu não tô falando dos erros de arbitragem do jogo entre São Paulo e Palmeiras. Tô falando num contexto geral e coisas que vem acontecendo há tempos pra cá. Há tempos pra cá, o torcedor já tá de saco cheio disso. O torcedor tá de saco cheio disso. Outra coisa pra gente finalizar o vídeo. Vocês acham... Aí é uma pergunta, tá? Uma pergunta. Vocês acham que essas casas de apostas, bets, estão influenciando em algo? Será que tem algo por trás disso? É uma pergunta, uma pergunta. Deixe o seu comentário sincero nos comentários desse vídeo. Porque estourou, cara, estourou casa de aposta pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Tem casos já comprovados de jogadores envolvidos com casas de aposta. Não só no Brasil, mas também fora tem. Mas quando é pego lá fora, o bicho pega. As leis fora do Brasil são mais rigorosas. Entendeu? Aí eu deixo essa pergunta. Será que essas casas de aposta estão afetando no futebol brasileiro? Cara, eu com sinceridade, eu não sei precisar. Eu não sei precisar, com toda sinceridade. Mas que explodiu exponencialmente essas casas de aposta, cara, explodiu. Uma coisa absurda. Você vai assistir o YouTube, é milhões de propaganda de casa de aposta. Milhões de propaganda de casa de aposta. Principalmente quando você consome produto esportivo, o algoritmo do YouTube entende que eles te recomendam esse tipo de propaganda, que é ligado ao esporte. Entendeu? Eu nunca fiz aposta esportiva, rapaziada, e nem quero fazer. Quem quiser fazer, que faça. Se for maior de 18 anos, faça, não tem problema nenhum. Aí é cada um com seu cada um, só cada cabeça é seu guia. Eu aprendi dessa maneira. Mas eu mesmo não faço, nunca fiz aposta esportiva, porque eu tenho bastante medo, receio, porque é perigoso. Para mim, eu acho perigoso. Mas quem quiser que faça. Mas fica aí a minha pergunta, beleza? Então é isso aí, rapaziada. O que eu queria comentar com vocês era isso. Sobre a arbitragem brasileira, que é muito ruim, velho. Muito ruim. Prejudica todo mundo. Não é só... Não prejudica só o São Paulo. Eu sei disso. Não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar que prejudica só o São Paulo. Às vezes beneficia o São Paulo. Tem outros times que são mais beneficiados que outros? Tem. Tem outros times que são mais beneficiados que outros também. Não podemos deixar de falar. Mas todos são desfavorecidos em algum momento. Todos são desfavorecidos. Todos. E isso tem que acabar, rapaziada. Outra coisa, os jogadores numa partida de futebol, principalmente em clássico, os jogadores têm que ter um pouco mais de cabeça no lugar. Os próprios jogadores inflamam e passa a temperatura do jogo dentro de campo para a arquibancada. Passa para o torcedor que está assistindo dentro de casa, o torcedor que está na internet. E acaba quizumbando tudo, vira uma bagaceira na internet. É uma acusação daqui, é uma acusação de lá, é um xingo daqui, é um xingo de lá, como eu fiz. E ridiculamente eu fiz, como eu já me retratei no início do vídeo. E não vou fazer esse tipo de coisa mais. Não vou fazer esse tipo de coisa mais. Vocês entendem? Então, assim, os jogadores têm que ter um pouco mais de psicológico, cara. Lógico, na hora do jogo vai ter uma briga aqui, outra lá, mas, cara, os jogadores têm que também ajudar a arbitragem ruim. O nosso futebol é malandragem. É malandragem, velho.
Nós tem que haver a malandragem. Não tô dizendo para acabar com a essência do futebol, não. Mas nós estamos vivendo no século XXI, rapaziada, em pleno 2025. Tem coisa que acontecia nos anos 90, que eu me lembro de algumas partidas dos anos 90, era moleque, mas me lembro. Cara, era pancadaria, irmão. Era pancadaria, coisa de louco, torcedor se matando dentro dos estádios. E agora isso tá passando para a esfera da internet, se matando na internet. Se tivesse de frente, um matava o outro, cara. Eu não sou inimigo de ninguém, nem quero ser, não quero confusão com ninguém. Mas esses jogadores deveriam repensar mais as atitudes, até mesmo em postagem na internet, depois de um clássico, o cara vai lá, quer tirar uma onda, acaba passando do ponto, né? Lógico, é um ser humano e tudo, acaba passando do ponto. Deveria repensar um pouco mais. Deveriam repensar um pouco mais. Mas é isso aí, rapaziada. O futebol brasileiro tá perdendo a credibilidade a cada dia que passa. E os erros de arbitragem desse final de semana repercutiu muito. Furou a bolha, foi pra fora. É uma coisa assustadora o que aconteceu. Assustadora. E algo tem que ser feito pela CBF. Algo tem que ser feito. Beleza? Então é isso aí. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, compartilhar. Vamos que vamos. Não vamos deixar de cobrar. Não vamos deixar de cobrar. Não vamos deixar de cobrar. Não vou deixar de cobrar. Eu vou ser... Perdão. Vou continuar sendo contundente na cobrança, mas eu vou mudar um pouco mais a minha postura. Né? Vou mudar um pouco mais a minha postura em relação ao que eu falo aqui na internet, porque tem que ter responsabilidade. Não é só chegar aqui e falar e tá por isso mesmo, não. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like. 1000 inscritos até o final do ano. Vocês podem me ajudar? Ou se puder me ajudar, eu agradeço. Até mesmo você, rival, quiser me ajudar, que depois quiser vir me zoar. E é assim, se quiser vir me zoar, beleza, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem gente que me chama de bambi, de trica, de virado na peste. Tá tudo certo. Agora só não pode vir com falta de respeito. Porque agora eu vou começar a prezar isso aqui. Porque há tempo pra tudo, a gente consegue mudar, rapaziada. Todo mundo consegue mudar. Beleza? Então é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Forte abraço a todos vocês. E parada, data FIFA, né? Agora os jogos só vão voltar daqui 1 semana, 2 semanas, né? Não sei, nem parei pra ver isso aí. Mas vai ficar um tempão aí sem jogos. Beleza? Um forte abraço. Não consigo trazer vídeo todos os dias, mas quando eu puder trazer, que tiver algum assunto relevante pra gente trocar uma ideia aqui, eu vou sempre tá trazendo aqui pra vocês, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos viver em paz, porra. Em paz. Beleza? Forte abraço.